No capítulo 4, que é Anatomia e Fisiologia das Articulações Temporomandibuláres, eu quero chamar a atenção de vocês, antes de estudar mesmo a fisiologia dela, chamar a atenção para vocês sobre essa articulação. Essa articulação tem os melhores e os maiores, e o maior número de proprioceptores de todas as articulações. Então, o Criador do Universo preparou essa articulação de uma maneira muito especial. Ele abusou da criatividade dele porque ela precisa ser mantida saudável. Tanto é que quando indico uma cirurgia para uma articulação temporomandibular, eu fico um tanto incomodado se for algum paciente ligado a mim. Por quê? Porque a todos os pacientes que eu atendi, eu indiquei cirurgias para 3 pacientes. Esses 3 pacientes apresentavam anquilose. Anquilose só resolve com cirurgia. Eu conheço muitos artigos mostrando que a cirurgia de reposicionamento de disco não funciona, porque recidiva todos. Óbvio, porque quem tira o disco da posição é o pterigóide lateral. Então, se você tem um disco fora da posição, você trabalhar os músculos, trabalhar os pterigóides laterais e esse músculo sair do espasmo, o disco volta naturalmente para a posição que estava. E o disco está ligado a um martelo no ouvido através de um ligamento disco maleolar. Então, muitas das sintomatologias auditivas, o dentista é que é o responsável para o tratamento. Então, quando esse ligamento é tensionado, o paciente pode apresentar zumbido, som de cachoeira, náuseas, tontura e pode dificuldade de compreender as palavras que o paciente escuta e não entende. Esse ligamento tensionado, ele vai puxar o martelo para frente. O martelo está ligado no tímpano e o outro lado na bigorna. Então, puxando o martelo, tensiona o tímpano, puxando a bigorna está ligado no estribo, o estribo na membrana que separa a janela, separa o ouvido médio do ouvido interno, membrana da janela oval. Então, isso provoca toda a sintomatologia da labirintite. Por isso, eu acho que a labirintite é mais do que um problema do labirinto, sim a tensão do tímpano e da membrana da janela oval. Então, esse é um tipo de sintomatologia que o otorrino precisa trabalhar com o dentista e o dentista trabalhar com o otorrino para resolver essa questão. Então, a articulação temporomandibular é composta mais ou menos por 3 ossos. Aí você vai ficar assustado. 3 ossos? Tem o osso temporal, que tem uma posição côncava e uma posição convexa na eminência. O disco articular, que é independente dos dois, ele não está ligado nem no osso temporal, nem na mandíbula diretamente, está ligado ao ligamento capsular. Ele tem uma porção, a borda ampla, volumosa, e o centro é fininho, cerca de 1 milímetro. O centro dele fica no centro a parte superior dele no centro da fossa e a parte inferior sobre o côndilo, bem no centro do côndilo. Então, o disco tem que permanecer nessa condição para ter uma condição fisiológica. Quando tem estalido, eu já vi muito autor, já vi muita gente falando, aulas, que é uma deformação da cavidade articular. Não é. O que forma o estalido, que dá o estalido, que dá o deslocamento do disco é o pterigóide lateral superior em espasmo. Quando eu falei dos pterigóides laterais, Katzberg, ele estudou mais de 300 cadáveres, mais de 300 ATMs, e ele percebeu que alguns pacientes têm 3 pterigóides laterais, mas a maioria mesmo tem 2 feixes. O superior que está ligado no disco e o inferior que está ligado no colo do côndilo. Ele descobriu uma coisa interessante. Dos cadáveres que tinha o disco deslocado, o pterigóide lateral superior estava preso só no disco. Os cadáveres que o pterigóide lateral superior estava preso no disco e no côndilo, ou só no côndilo, não tinha deslocamento de disco. Então, o que desloca disco é pterigóide lateral superior em espasmo. E na maioria dos pacientes, o pterigóide lateral superior está preso só no disco e o inferior preso só no côndilo. Então, a articulação funcionando fisiologicamente, quando está em repouso e na deglutição, o côndilo está no centro do disco e o disco no centro da fossa. Então, não tem pressão no osso na eminência articular, o ligamento capsular está relaxado, não está torcido, e os elevadores estão em tônus e o pterigóide laterais relaxado. Isso é a posição de relação central. Eu queria uma prova de que a relação central realmente é aquela posição e que ela realmente é importante, algum sinal tinha que existir. Eu peguei a cabeça de mandíbula, peguei várias mandíbulas, tanto na universidade, eu trabalhei também no departamento de anatomia da PUC, da Católica, e no IML. Eu peguei a cabeça da mandíbula e fui corroendo do pescoço do côndilo para cima. Quando eu cheguei numa área oval, bem no centro do côndilo, eu encontrei uma cortical mais grossa. Tá? Tem fotografia no livro. Uma cortical mais grossa no formato formato oval. Aí eu fui para a cavidade articular e fui
corroendo o osso em volta até chegar numa posição bem no fundo da fossa articular e que tinha cortical mais grossa. Aí eu peguei cadáveres que tinha o osso e os ligamentos intactos, levei a mandíbula para trás o tanto que dava, porque os ligamentos temporomandibulares oblíquo e horizontal, ele determina a parada final, a parada distal da mandíbula. Se você forçar a mandíbula mesmo, num impacto no mento, vai fraturar abaixo da união do ligamento temporomandibular, porque esses ligamentos são tão potentes que a mandíbula não vai além deles. Então, quando eu levei o côndilo para trás, essas duas estruturas com cortical mais grossa elas coincidiram rigorosamente naquela posição. O da cavidade do côndilo é oval e da cavidade articular, ela parece uma gota d'água com a ponta para a porção mediana. Então ali, porque o côndilo também faz translação para medial. Então eu concluí, diante disso, que essa é a posição de relação central, é a posição de maior trabalho e é a posição que deve acontecer os trabalhos dos côndilos nas fossas articulares. Então, aí, assim sendo, eu pude certificar que ele estava numa posição que tudo indicava que era a posição de trabalho, a posição da maior parte do tempo ali naquele local. Eu observei que nesse local o ligamento capsular estava bem verticalizado, sem ser torcido, sem ser tensionado, e não existia nenhuma pressão óssea porque estava no fundo da fossa e não na eminência articular. E obviamente, entendendo de fisiologia muscular, você vai perceber que os músculos nesse momento estariam em repouso. Então, essa posição, por todos isso que eu acabei de falar aqui, é uma posição fisiológica, você pode reproduzir quantas vezes quiser, e se o paciente começar todo o movimento e terminar todos os movimentos nessa posição, ele tem uma oclusão estável, ele tem um sistema estomatognático funcionando fisiologicamente e estável. Então, se você entender isso, se você conhecer bem a fossa articular, a eminência articular e a parede interna da cavidade articular, você vai entender como que acontece a fisiologia nas ATMs. E aí você pode perceber que, estando na condição fisiológica, os músculos também estarão e os dentes não recebem força lateral, portanto estão numa condição fisiológica. E se estiverem bem engrenado, bem posicionado, ele propicia uma bela trituração e isso você está devolvendo saúde para o seu paciente. Então use esse como marketing. Você vai fazer uma bela restauração estética, você vai trabalhar para que a dor desapareça e você vai devolver para ele trituração. E boa trituração, boa digestão e boa saúde. Então a odontologia ela é fascinante por isso, porque ela pode tratar efetivamente o seu paciente, devolvendo para ele saúde, de verdade. E ele não ficar precisando tomar remédio a vida inteira, ele não precisar ficar usando qualquer artifício para se sentir bem. Uma vez o sistema estomatognático em equilíbrio, equilibra todo o corpo, tanto no sentido vertical, tanto no sentido de equilíbrio lateral, antero-posterior, quanto no equilíbrio interno com o aproveitamento dos alimentos que são ingeridos por ele. Então, o que você tem que entender na ATM é essa posição de relação central. Essa posição, ela deve acontecer no início, no final de todos os movimentos mandibulares e na deglutição. Se seu paciente, na deglutição, os côndilos não estão no fundo da fossa articular, esse paciente tem uma desordem temporomandibular e precisa urgentemente de tratamento. E quando você entende da fisiologia do sistema estomatognático, você entende das causas da desordem temporomandibular e, obviamente, o tratamento.